Pergunte-se: como teria mudado o cristianismo se este testemunho tivesse sido aceito? Que lugar ocuparia hoje a mulher nas estruturas religiosas se a voz de Maria Madalena não tivesse sido silenciada? Este é um dos grandes milagres ocultos de Jesus, um milagre de inclusão, de restauração da dignidade original de todo ser humano, mais além de gêneros e hierarquias. O que encontramos então não são simplesmente anedotas perdidas, mas uma visão completa que foi apagada. Um Jesus que não veio fundar templos de pedra, mas despertar templos vivos em cada coração humano. Um Jesus que não apenas transformava a água em vinho, mas a desesperança em valentia, a ignorância em conhecimento, a escravidão em liberdade. Quero que reflita comigo. Não é este tipo de milagre invisível para os olhos, mas luminoso para a alma, ainda mais poderoso que qualquer prodígio físico? O historiador Bart Ehrman, especialista em cristianismo primitivo, explicou em suas pesquisas que o que hoje conhecemos como os evangelhos oficiais são apenas uma pequena fração dos escritos sobre Jesus. Muitos deles foram eliminados deliberadamente porque mostravam uma imagem distinta, uma que dava demasiada autonomia ao crente. Segundo Ehrman, a diversidade de visões nos primeiros séculos era enorme, e o que hoje chamamos ortodoxia foi na realidade uma seleção estratégica de uns poucos textos escolhidos para consolidar poder. Se isto é assim, então cada milagre oculto que descobrimos não é apenas uma curiosidade histórica, é uma peça do quebra-cabeça que revela a verdadeira intenção de Jesus: devolver a todos nós a consciência de nossa natureza divina. Nesta segunda parte, vimos como os milagres ocultos não se limitam ao extraordinário, mas abarcam a transformação interior, a união com a natureza e a dignidade da mulher. E ainda resta mais, porque os testemunhos perdidos guardam chaves surpreendentes sobre a relação de Jesus com o cosmos, com os mistérios da vida e da morte e com o destino final da alma. E a revelação mais poderosa de todas ainda está por chegar. Até agora exploramos milagres de Jesus que iam mais além do visível: a cura da alma, a revelação do poder interior e a inclusão de vozes silenciadas como a de Maria Madalena. Mas nesta terceira parte, vamos adentrar em um terreno ainda mais profundo e enigmático: os milagres cósmicos, os ensinamentos ocultos sobre a vida, a morte e o destino da alma que a Igreja tentou apagar da memória coletiva. Em muitos textos apócrifos, Jesus não aparece simplesmente como um mestre de moral ou um realizador de prodígios físicos, mas como um revelador dos mistérios do universo. O Evangelho de Judas, por exemplo, ainda que polêmico e controverso, apresenta um Jesus que compartilha com seu discípulo segredos sobre a origem dos mundos, as hierarquias espirituais e o verdadeiro propósito da encarnação humana. Ali não se fala de um Messias que busca ser adorado, mas de um guia que tenta abrir os olhos de seus seguidores para que compreendam que o universo é muito mais vasto e misterioso do que imaginam. O estudioso Marvin Meyer, especialista em textos gnósticos, assinalava que nestes escritos, Jesus é visto como um portador de conhecimento celestial, um mensageiro que veio recordar à humanidade seu lugar no cosmos. E aqui surge um dos milagres mais proibidos: o milagre do despertar cósmico, a compreensão de que cada alma provém de uma fonte divina mais além das estrelas e que seu destino é regressar a essa plenitude. Imagine o poder desta mensagem nos primeiros séculos. Um povo oprimido por impérios militares e religiosos, escutando que sua verdadeira identidade não estava definida por correntes terrenas, mas pela eternidade do Espírito. Isto não era um simples consolo, era um ato de liberação interior que transformava a maneira em que as pessoas viam a vida e a morte. A morte deixava de ser um final temido para converter-se em um trânsito, uma porta para uma realidade mais ampla. Não é este acaso um milagre maior que qualquer cura física? As tradições esotéricas falam também da capacidade de Jesus para entrar em estados de consciência expandidos, nos quais revelava verdades que iam mais além do tempo e do espaço. Conta-se que ensinava a seus discípulos técnicas de oração profunda, que não eram simples palavras repetidas, mas chaves para abrir dimensões de percepção superior. Estas práticas,
Segundo alguns manuscritos gnósticos, permitiam experimentar visões da luz eterna, encontros com anjos e revelações sobre o propósito da alma. Se aceitarmos que Jesus transmitia este tipo de conhecimento, então entendemos por que a Igreja o considerou perigoso. Porque quem aprende a entrar em contato direto com o divino já não depende de autoridades externas para receber graça ou verdade. Este era o milagre interior mais temido, o ser humano reconectado com sua essência, capaz de escutar diretamente a voz de Deus em seu interior. Agora deixe-me perguntar algo. O que você faria se descobrisse que você também pode acessar estes estados de consciência que não precisa esperar por um milagre externo, porque o milagre maior está em despertar o que já habita em você? Pense nisso, porque sua resposta pode inspirar outros buscadores que, como você, anseiam por uma espiritualidade viva e transformadora. Outro aspecto oculto é a relação de Jesus com a vida depois da morte. Em textos como o Apócrifo de João, Jesus explica a seus discípulos que a alma, ao deixar o corpo, atravessa diferentes planos de existência, enfrentando provas e revelações até regressar à fonte divina. Este conhecimento, longe de ser uma fantasia, se parece com os relatos modernos de experiências próximas à morte, documentadas por pesquisadores como Raymond Moody. Poderia ser que Jesus já havia revelado estes mistérios há mais de 2000 anos e que simplesmente foram silenciados porque davam demasiado poder e esperança à gente comum? A conexão com o cosmos era outro dos grandes milagres ocultos. No Evangelho de Tomé, Jesus afirma: aquele que conhece o todo, mas a si mesmo não se conhece, carece de tudo. Aqui se revela uma verdade profunda. Compreender o universo não é suficiente se não conhecemos a centelha divina que levamos dentro. É um chamado à unidade entre o microcosmo e o macrocosmo, entre a alma humana e o universo infinito. Este tipo de ensinamentos inspirou correntes místicas como a Cabala, o Sufismo e a Gnose, que viram em Jesus um mestre universal, mais além das limitações de uma só religião. Pense na magnitude disto.
Um Jesus que ensina a seus seguidores a olhar as estrelas não como simples pontos de luz, mas como símbolos de realidades espirituais. Um Jesus que mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar impérios, mas em dominar-se a si mesmo e despertar para a consciência cósmica. Este era o milagre que muitos tentaram apagar. A visão de um universo vivo, habitado por inteligências espirituais e de um ser humano chamado a participar nessa ordem sagrada. Nesta terceira parte, vimos como os milagres ocultos de Jesus transcendem o terreno e nos levam a contemplar o destino da alma, a conexão com o cosmos e o despertar interior. E, no entanto, ainda não chegamos à revelação final, a mais poderosa de todas. Aquela que não apenas desafia as versões oficiais da história, mas que toca diretamente sua vida e sua capacidade de transformar sua realidade, aqui e agora. Chegamos ao último trecho desta jornada, e como prometi no início aqui, você encontrará a revelação mais poderosa de todas aquela, que não apenas foi proibida pela Igreja, mas que também tem a capacidade de transformar completamente sua maneira de entender quem foi realmente Jesus e qual é sua missão neste mundo. Até agora falamos de milagres de cura, de despertar da consciência, de conexão com a natureza e de revelações cósmicas. Mas há um milagre ainda mais profundo, um que toca diretamente a essência do seu ser, o milagre da divindade compartilhada. Em vários textos ocultos, como o Evangelho de Tomé, Jesus não se apresenta como um salvador distante e único, mas como um espelho que reflete o que cada um de nós realmente é. Ali encontramos frases como: se você tirar o que está dentro de você, o que tirar te salvará. Se não o tirar, o que não tirar te destruirá. Estas palavras, censuradas durante séculos, revelam que o milagre mais grande não é que Jesus fosse divino, mas que você também é. Este ensinamento era revolucionário. Um Jesus que curava corpos podia ser venerado, mas um Jesus que despertava deuses interiores era impossível de controlar, porque se todos reconhecessem a centelha divina em seu interior, já não haveria necessidade de templos de poder, de hierarquias autoritárias, nem de intermediários para chegar a Deus. Esse era o milagre que mais temeram os líderes religiosos. A multiplicação de Cristos na Terra, seres humanos despertando para sua verdadeira identidade espiritual. Pense na magnitude desta ideia. Não se trata de uma metáfora poética. Segundo estudiosos como Elaine Pagels e Marvin Meyer, os textos gnósticos insistiam em que Jesus via seus discípulos não como seguidores passivos, mas como futuros portadores da mesma luz que habitava nele. O propósito de sua missão não era que o adorassem, mas que o imitassem, que encarnassem o mesmo poder de amor, sabedoria e liberdade. E aqui entra a revelação final. O milagre oculto mais grande de Jesus é que ele veio nos recordar que não era o único Filho de Deus. Você também é. Eu também sou. Todos somos. A diferença está em que poucos se atrevem a despertar. Poucos têm a coragem de olhar para dentro e reconhecer essa verdade. Por isso sua mensagem foi tão perigosa. Por isso foi filtrada, mutilada e manipulada. Porque um povo que reconhece sua divindade interior já não é escravo de nenhuma estrutura de poder. Deixe-me perguntar diretamente. O que você faria se amanhã despertasse com a certeza absoluta de que é um portador da mesma luz que iluminava Jesus? Continuaria vivendo da mesma maneira? Aceitaria as limitações impostas pelo medo, pela culpa ou pela submissão? Pense nisso, porque a resposta a essa pergunta pode mudar sua vida. Neste ponto, recordemos algo importante. Os evangelhos proibidos não apenas falam de milagres extraordinários,
também insistem em que Jesus convidava a todos para fazer obras ainda maiores. No Evangelho de João, inclusive na versão canônica, encontramos esta afirmação: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, e ainda maiores. Esta frase, ainda que conservada, raramente se interpreta em toda a sua força, porque o que realmente significa é que o milagre de Jesus não estava destinado a ser um espetáculo irrepetível, mas uma semente que floresceria em cada coração disposto. O milagre final não foi converter água em vinho, nem devolver a vista a um cego. O milagre supremo foi converter seres humanos temerosos em portadores de uma luz imortal. Foi mostrar que a verdadeira ressurreição não é um evento que sucede depois da morte, mas um despertar que começa aqui e agora, quando deixamos para trás as correntes da ignorância e nos reconhecemos como seres divinos. Quero convidá-lo a refletir em silêncio. Que correntes você está pronto para romper? Que milagre oculto você está disposto a manifestar em sua vida? Lembre-se de que as mesmas forças que tentaram apagar estas mensagens o fizeram porque sabiam de seu poder. Hoje, séculos depois, esse poder retorna a você intacto, esperando que o desperte. O que percorremos neste vídeo não são simples curiosidades históricas, nem lendas esquecidas. São fragmentos de uma verdade que nunca pôde ser destruída porque vive em você. Jesus não veio apenas para mostrar milagres, veio recordar que você é um milagre em ação. E esse é o ensinamento que nenhuma instituição pôde apagar, porque se transmite de alma em alma, de coração em coração, em cada buscador que se atreve a olhar mais além do permitido. Assim, fechamos esta jornada. Se estas revelações tocaram seu espírito, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que você sabe que buscam algo mais que as versões oficiais da história. Comente abaixo qual ensinamento ressoou mais com você, porque suas palavras podem iluminar outros em seu caminho. Lembre-se, o proibido pela igreja foi o que mais podia libertá-lo. E o que hoje você escutou não é um final, mas um princípio. O princípio de um despertar que já não pode ser apagado.